Rapimene, Narauha Nataura Mamene, Naukumane, or Hatima, and Analuk, Yara Wahame. Naukutel Mane, how cope Maruko Uti in Nause, Nekahutni, Napohon Makorubande. Primeiro, eu falo na minha língua, para que vocês saibam que eu existo. Porque um povo que não preserva a sua identidade e nem guarda a memória dos seus mortos, não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Eu não vim aqui questionar religiosidade das pessoas. Até porque as minhas experiências, como uma mulher de uma outra cultura, uma cultura milenar, aprendeu a respeitar a cultura de outros povos e principalmente a sua fé. Hoje eu acredito que Deus, ele é cultural. Ele é expressão cultural de cada povo e ele precisa ser respeitado. Cada sociedade, presidente, pastor Silas Malafaia, doutora Renata Cisne, cada sociedade ela cria os seus padrões de convivência e nós, indígenas, dentro de cada etnia, criamos também os nossos padrões de convivência. Então, nós vamos falar de uma coisa que não é padrão de convivência, mas é hormônio. A progesterona e o estrogênio, mesmo que a mulher não queira, a obriga a cuidar, a apacentar. A testosterona, mesmo que o homem não queira, o obriga a dominar, a subjugar e a copular. E isso, a cópula, é para uma questão da manutenção da própria espécie. E a mulher, com estrogênio e a progesterona fêmea, cuida desta prole. Mas vamos lá. Vamos àquilo que acontece conosco. Meu irmão empurrava uma canoa e eu vou falar de cultura indígena, que, segundo o artigo 231 da Constituição, não pode ser mudada. Então, vamos trazer, esses conceitos aqui para serem discutidos quando formos falar de família. Até as feras têm os seus padrões de convivência. Até as feras têm os seus padrões de convivência. Então, vamos lá para a cultura. Meu irmão empurrava um barco. E a árvore caiu sobre a cabeça dele. E a esposa dele, minha cunhada, ficou viúva com uma criança. Segundo a nossa cultura, a criança, ela é da mãe. Ela pertence à mulher. Mas meu irmão morreu. É ele que provém, enquanto indígena, a caça, o alimento e o sustento. Como a sociedade de vocês, é o homem que mantém a família. E nós, indígenas, só trabalhamos no meio do mato. Cuidamos da roça, cuidamos dos filhos, carregamos o peso, todos na cabeça. E vocês não estavam lá e nem estão lá para mudar essa cultura. Só nós sofremos o grande embate de carregar carga de verdade. Carga. Quilos, quase 50 quilos de mandioca na cabeça ou lenha. Uma criança no colo e a outra no bucho. Mas vocês não estão lá para mudar isso. Até porque o artigo 231 garante a manutenção dessa cultura. Mas quando meu irmão morreu, por ordem pela nossa cultura, o único que podia suster aquela família era ele. E ela foi condenada à morte? Sim. Mas, segundo a nossa cultura, um dos irmãos deveria desposar aquela mulher para que ela não morresse de fome. E o meu outro irmão foi obrigado, mesmo não querendo, segundo a nossa cultura, a desposar, a casar com uma mulher que ele não queria. Mas ele manteve a cultura, porque a cultura assim o obrigou. E vocês não estavam lá para defender o amor que ele tinha ou que ele podia ter. Eu não estou falando de cristianismo. Eu estou falando de cultura e de padrões sociais. E que, segundo o artigo 231, na nossa cultura, precisam ser respeitados. Mas vamos lá. Meu outro irmão, esses dias, ele tem 2 esposas. O meu irmão tem 2 esposas. E vocês falam de poliamor. Ele falou para minha cunhada, disse, eu vou desposar uma outra mulher. E vou levá-la para Santarém, onde ele está fazendo a faculdade dele. E está lá ele com 2 esposas. E eu perguntei para ele, irmão, ela deixou? E ele disse, sim, por ela não tem nenhum problema. Veja, não tem nenhum problema. Segundo a nossa cultura, não tem nenhum problema. Não tem. Ok, mas o filho é da mãe. Se a minha cunhada não concordar com isso, ela vai ter que voltar para a aldeia. Mas o filho é da mãe e a obrigação do pai terá que ser mantida. Mas ele não vai caçar para ela, porque ele está em Santarém.
Se ela voltar para a aldeia, ela vai morrer de fome. E a criança também, porque o filho é da mãe. E segundo a nossa cultura, garantida no artigo 231, essa cultura precisa ser preservada. Toda a sociedade cria os seus padrões de convivência. Mas vamos lá mais um pouquinho? Então ela teve que, mesmo não querendo, ela teve que se submeter a isso. Mas vocês não estão lá para proteger o coração dela, o amor dela, o sentimento dela. Minha sobrinha, Para Ana concluir, Lee, deputado. eu vou concluir. Morreu no parto agora. 5 filhos. Mas os filhos são da mãe. O pai não ficou com as crianças. Essas crianças vão morrer segundo a nossa cultura. Mas graças à cultura de vocês, homens cristãos, e que hoje proporcionaram, segundo a cultura de vocês, que eu estivesse aqui, para que essas crianças não morram. Sou eu que arco com todas as questões financeiras sobre essas crianças, inclusive uma paralítica que, segundo a nossa cultura, deveria ter sido sacrificada. Segundo a nossa cultura, e de várias etnias, me perdoe, por favor, me dê mais um tempo. Mulheres podem ser submetidas a estupro coletivo. Crianças podem ser enterradas vivas. Mas, segundo também a nossa cultura, nenhum pai deita com a filha. Nenhuma filha deita com o pai. Lá, nós preservamos o casamento entre um homem e uma mulher. Ou 2 mulheres. Mas o direito que você procura não existe. Só no seu imaginário. E eu, mesmo com a minha cultura, não quero corromper a sua. E eu não aceito o poliamor. E olha que esta é a minha cultura. Mas eu entendi que a preservação de uma sociedade, ela exige padrões. Quantos maridos você tem? Eu tenho um marido. E defendo o direito de todos que podem escolher outras formas de E ele tem vivenciar quantas outras famílias. esposas? Ele tem uma esposa. Você protege o seu patrimônio. Se ele, por acaso, quiser ter outra Parabéns. esposa, teremos que conversar. Parabéns. A senhora a senhora vai ter um momento da réplica para falar. Não, Fernando Rodolfo. só um minutinho, deputado. Eu não vou fazer a réplica, não. Eu só queria prestar a minha solidariedade e meus sentimentos pelas suas perdas e dizer que foi um prazer escutar um pouco da sua cultura e espero poder respondê-la mais à frente.